Agora eu convido a Rosana Bejo Martins. Boa tarde, Rosana. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui junto com vocês. Que está conosco acho que praticamente desde o início, nós estamos há 11 anos, o nosso grupo aqui na NR, e a Rosana sempre colaborando, participando. Muito obrigada, Rosana. Eu vou passar a palavra então para a Raquel. Bom, primeiro, novamente, uma boa tarde a todos, a NR, Eliana, muito obrigada novamente pelo convite. O que a gente vê é que a dificuldade, não somente para o segmento dos restaurantes, segmento de alimentação, para todos os demais, é se adaptar a um novo momento inédito na nossa história moderna, né? De restrições, quando nós temos tantas facilidades de resolver instantaneamente as coisas, de comunicar, de oferecer serviços diversificados, diferenciados, e pessoas querem a todo custo forçar a barra para ser como era antes. Não tem como, não tem como. Mas criamos uma outra possibilidade, que é em restaurantes que têm o serviço de autoatendimento, os buffets, como nós chamamos aqui, que a pessoa chegue ali, o cliente higienize a sua mão com álcool, calce uma luva na mão direita ou a mão esquerda, depende se ele é destro ou não, pegue o talher de servir e sirva-se. Ele vai retirar a luva no caixa, quando receber ali a sua comanda para pagamento. Não exigimos que o restaurante contrate mais pessoas para servir. E isso está funcionando redondamente. O que não está funcionando direito? E eu tenho observado, porque eu almoço durante a semana em restaurantes aqui na cidade, que mesmo que os restaurantes marquem na área de acesso ao buffet, há marcações no chão, tá, as filas do caixa, os clientes não olham para o chão. Os clientes não olham para o chão e se amontoam. Vão chegando perto, vão conversando. Tá? A máscara é mantida, é tirada só na hora da consumação, isso a gente tem observado o cuidado das pessoas. Mas as pessoas não olham para o chão. E observando isso, eu observei isso dentro de grandes lojas nos shopping centers, observei em supermercados, e a gente está sugerindo aqui as entidades representativas do comércio varejista, dos restaurantes, que ponham avisos sonoros. De vez em quando fala no microfone, cliente, observe as marcas de distanciamento colocadas no solo, no chão. Mantenha a distância da pessoa que está à sua frente ou atrás de você de no mínimo 1,5 m, respeite a marcação. Por que isso? Comentando o que a Raquel falou, nós como setor regulado, nós percebemos sim, esse aviso sonoro eu achei muito interessante, o que a Raquel falou, porque as pessoas realmente não olham para o chão. E nós como setor regulado temos um grande problema que, em momentos de fiscalização, nós respondemos por essa aglomeração e nós estamos com demarcação no chão, pessoas arrumando as filas ou pedindo para não se aglomerarem, e mesmo assim o público tem uma dificuldade, né, de conscientização nesse serviço. Eu gostaria de ver quem outro, né, dos palestrantes gostaria de falar agora sobre a Paula, por favor. A visão, né? Isso. Qual é a visão em relação à realidade que a gente enfrenta aí desde março? Eu acredito que é uma visão bastante desafiadora desde março a tudo isso que está acontecendo nesse ano atípico, não só na questão da adaptabilidade dos serviços, mas a adaptabilidade também de quem fiscaliza, diante das dificuldades de recursos humanos. A principal dificuldade que a gente presenciou aqui em Porto Alegre foi a enxurrada de decretos. Tinha as primeiras semanas ali de março, eu não vou esquecer isso porque me marcou muito assim emocionalmente, mas a segunda quinzena de março a gente tinha cerca de 4, 5 decretos semanais. A grande diretriz, acho que é essa consciência de que nós ainda não superamos a situação de pandemia, ela ainda, como a Raquel colocou,
Enquanto você não tiver uma medida, né, específica e eficaz, ou uma vacina, que a gente possa ter tranquilidade, acho que a principal diretriz é essa. Não está superado o problema. E essa situação, ela está realmente mudando. A gente vê que o cenário mundial já mudou, já escuta, né, já está falando fora na segunda onda. Aqui a gente tem já várias situações de alteração já do comportamento, do número de casos, né? A gente já está tendo alterações. O comitê de emergência é uma situação que já está dada, como a Raquel mencionou, em Santa Catarina, aqui em São Paulo também, o comitê se reúne. Nós fizemos o comunicado CVS, ele trabalhou um pouco a situação da retomada, e eu acho que agora a gente também já tem que ter essa sensibilidade para perceber, já está na hora de consolidar algumas diretrizes e reforçar algumas medidas por conta de um cenário que possa mudar em breve por uma questão, por exemplo, de aumento do número de contaminados. Eu acho que isso já é a pergunta que a gente tem que colocar. Esse desafio ele está constante. Hoje nós já não estamos com a mesma segurança que a gente estava, por exemplo, há um mês atrás. A gente já está numa situação de insegurança grande, o cenário já está mudando, algumas cidades já estão com problemas nos seus serviços de saúde, e isso é fator determinante para a mudança, né, da conduta e dos protocolos. E muito interessante esse material consolidado já pela NR. Acho que compartilhar isso, fomentar, solidificar alguns conceitos, acho que é uma tarefa que a gente já pode desenvolver juntos, e acho que até provocada por esse encontro. Acho que ele tem até essa contribuição. Ótimo. Eu vou passar a palavra agora para a Gilmara, para ela complementar um pouquinho esse âmbito das nossas diretrizes aí que devem ser tomadas pelas vigilâncias. Nós acreditamos que, para além de uma gestão corretiva dos riscos, se faz necessário uma gestão prospectiva, no sentido de a gente pensar no futuro. As medidas imediatas para reduzir os riscos devem estar integradas e orientadas para a redução das vulnerabilidades, para o fortalecimento das capacidades de resposta do setor saúde, com a participação de outros setores, a exemplo da segurança pública, defesa civil, economia, educação, transportes, água e saneamento, que assim a gente tem uma característica territorial onde em determinados locais existe um aglomerado de pessoas e essa questão do saneamento se faz muito presente. Então, existe essa necessidade de trabalhar todos esses aspectos. Pensando também no conjunto de medidas e ações que antecipem e previnem massa. Então, por que não pensar no RDC para essa questão da pandemia, serviços de alimentação? Então, assim, é um olhar mais amplo e, assim, eu acho que unir esforços também, esses momentos são importantes, acho que a gente deve intensificar esses encontros virtuais com todas as vigilâncias, aí com a ajuda da NR, ou então localmente mesmo, pensar no encontro Porto Alegre, São Paulo, um Salvador, ou então Nordeste. Aproveitando esse ensejo, eu já vou partir para outra pergunta, Gilmara, que você já acho que pode até dar continuidade. Quais as sugestões das visas que podem dar para o nosso setor regulado nesse enfrentamento da Covid-19? Sugestões que vocês têm, que vocês conseguem verificar durante as fiscalizações, que para nós são pontos chaves de melhorias. Logo no início da pandemia, lá no mês de março, tivemos problemas relativos à aglomeração nos espaços físicos, que aqui em Salvador, por meio de decreto, ficou proibido o consumo de produtos no local, só sendo permitido serviços de delivery
ou retirada no local. No mês de março, tivemos um aumento em relação ao não cumprimento desses decretos. Então, isso nos chegou através de denúncias. E, no momento atual, essas atividades já estão liberadas. Percebemos, paralelo àquelas questões inerentes aos serviços de alimentação, as questões de boas práticas, questões relativas ao não distanciamento físico, não é? Nestes locais. Ainda temos problemas relacionados ao uso da máscara. Gostei muito da ideia de Raquel para essa sinalização sonora, que apesar desses locais possuírem a demarcação no solo, a gente encontra o não cumprimento dessa questão do distanciamento físico, não só em restaurantes, em supermercados também, em outros locais. Voltando aí não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Não, respondi. O que precisa ser... Oi? Você mostrou as principais falhas que vocês estão encontrando e como a gente poderia melhorar. E eu acho que é um fato comum que até o aviso sonoro aí foi a grande vedete, né? Porque é disso que a gente precisa. Porque a gente não encontra mesmo só no nosso setor, mas em outros. Eu vou passar a palavra para outro. Qual gostaria de participar agora? Então, vou passar para a Paula. Paula, por favor. O meu conselho para o setor regulado nesse momento sejam proativos. Não esperem a vigilância ou a fiscalização chegar para dizer o que tem que ser feito. A gente, logo no início, e ainda acontece bastante nos dias de hoje, é aquela conduta do mas eu estava esperando vocês chegar para ver o que tem que ser feito. Não esperem a vigilância, né? Acompanhem. A gente está ensinando os estabelecimentos a entrar no DOPA, que é o Diário Oficial de Porto Alegre, para que eles saibam o caminho e acompanhem o Diário Oficial, porque está sendo tudo muito dinâmico essa questão das... Não que tem que dizer para mim o que eu preciso fazer. Não, né? Eu posso ir atrás, eu posso, né, tentar ir atrás dos decretos, né? Por mais que seja difícil isso, mas procurem a vigilância antes. Acho que essa é a maior dica. E em contrapartida, né, não só usar o diário, né, o oficial para ver os decretos, mas mesmo a gente percebe que a gente consegue ligar para os órgãos, para as vigilâncias, elas dão orientação também. E o enfrentamento é uma coisa em conjunto. Dessas questões de distanciamento, de máscara, cuidados, observação dos seus trabalhadores. Então, dentro disso, há a possibilidade de colocar mais cuidados, se assim o restaurante entender, e manter qualidade e conforto, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós não proibimos o uso do ar-condicionado, da climatização, mas orientamos para que a higienização do filtro seja com uma frequência em tempos mais curtos do que em tempos de normalidade, né? Digamos que se trocava a cada 6 meses o filtro, passa a ser uma revisão mensal, manter isso atualizado, porque aí a gente olha, para manter um conforto térmico também no local de trabalho. Não estamos proibindo. Mesmo assim, orientamos para aqueles locais que possam ter ventilação natural, priorizarem essa ventilação, desde que este ar esteja com manutenção correta, para não ser um fator de disseminação. Não proibimos a música ao vivo, não proibimos. Colocamos o seguinte: os músicos, se houver, né, devem manter um distanciamento dos clientes. Quem está cantando, obviamente, não vai usar máscara. Quem está tocando um instrumento, sim. Mas mantendo um distanciamento, pode sim manter música. Mas óbvio que não vai poder dançar, não vai poder aglomerar em torno. Então, a gente procurou respeitar essas questões na compreensão de que há toda uma cadeia produtiva envolvida, né? O músico faz parte de uma classe trabalhadora que está sendo extremamente penalizada agora, né?
Aqui as casas noturnas ainda estão proibidas de trabalhar, porque esta semana o nosso estado elevou em muito o nível de gravidade. Hoje nós estamos com 26 mil casos ativos, é uma iminência aí de saturação do sistema de atenção hospitalar. Então, nós não temos como liberar eventos de grandes aglomeração, mas possibilitando a música ao vivo, né, dentro de um restaurante, isso abre também o campo de trabalho, com os devidos cuidados, né? Nós temos municípios que os restaurantes funcionam até às 20 horas, outros estão indo até às 0 hora, né? E isso é a única variação que temos aí em relação a exigências municipais. No mais, as exigências se mantêm. Também não exigimos um tipo de máscara específica ao trabalhador. Eu estava aqui dando uma olhada na nossa norma. Esse tipo de máscara específica de ser face shield ou de ser máscara cirúrgica, tal, não exigimos. Colocamos o uso de máscara e a troca, né, com a frequência necessária assim que ela apresentar sinais de umidade. Agradeço, Raquel, e nosso tempo é terminado, e eu vou passar para a doutora Eliana, e agradeço muito a participação de vocês.